Senhor, crianças! Hoje a tia Andréia tá aqui para dar aula para vocês mais uma vez, certo? E a gente vai continuar falando sobre pessoas corajosas, né? E hoje a gente vai falar um pouco, continuar na verdade, a história que a tia Vitória contou na aula passada. Então, se você aí não tá assistindo essa aula e não assistiu a aula passada, volta lá e pede pra mamãe colocar na aula passada, tá bom? Pra vocês entenderem, porque é a continuação da aula de hoje. E a história de hoje ela vai estar lá no livro de Esther, capítulo 5. Aí vai ser o capítulo 5 e o 6 e o 7, certo? Mas primeiro vamos orar ao Senhor, tá bom? Vamos fechar os olhinhos. Vamos lá. Maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, em mais uma aula, Senhor, para aprender mais de Ti. Nos ensina, Senhor, a Te ouvir. Nos ensina, Senhor, a aprender mais de Ti, Pai, ter curiosidade, Pai querido, nas Tuas histórias. Nos ensina, Senhor, nos ajuda, Senhor, nas dificuldades, Pai querido, e nos ensina, Senhor, a crer, Pai, que em meio às dificuldades, Senhor, Tu estás conosco em todo momento. Em nome de Jesus, amém. O povo judeu já estava muito aflito, muito preocupado, porque o malvado Amã já tinha mandado a ordem, né? Já tinha feito a ordem de que era para matar todos os judeus. Então, eles estavam muito aflitos porque eles já sabiam o dia e a hora que isso ia acontecer. Então, passado os 3 dias de jejum e oração que a rainha Esther havia pedido para todas as pessoas, todos os judeus fazerem, e ela juntamente também com suas servas, elas jejuaram, Esther teve coragem de ir falar com o rei. Porque naquela época, mesmo sendo a mulher dele, né, para chegar na presença do rei, ela precisaria ser chamada por ele. E fazia um tempo que o rei não chamava Esther. Então, ela teve coragem de ir em busca de salvar o seu povo. Depois de 3 dias de jejum e oração, Esther se vestiu com suas roupas de rainha e se colocou no pátio, em frente à sala do trono do rei. Então o rei viu Esther, levantou o cetro e estendeu para Esther. Que maravilha! Isso significava permissão para entrar. O que você deseja, rainha Esther? Eu lhe darei qualquer coisa, até mesmo metade do meu reino. Gostaria de convidá-lo, você e Amã, para o banquete hoje. Durante o banquete... O que você deseja, rainha Esther? Quero que você e Amã venham para outro banquete amanhã. Amã saiu do palácio todo feliz e orgulhoso. Quando ele chegou no portão do palácio, encontrou Mordecai e mais uma vez ele não se prostrou. Amã ficou com tanta raiva que mandou construir uma forca para matar Mordecai. Naquela noite, o rei perdeu o sono. Pediu a um de seus servos que lesse os livros dos registros. Tudo o que acontecia estava escrito naqueles livros. O servo do rei começou a ler e chegou na parte que falava da ocasião em que Mordecai salvou a vida do rei. Diga-me, que recompensa foi dada a Mordecai? O rei ficou surpreso e decidiu que precisava fazer alguma coisa para Mordecai. Enquanto pensava nisso, Amã chegou. Quero prestar homenagem a um certo homem. O que você sugere que eu faça, Amã? Mande trazer as roupas que o senhor usa e também o cavalo que o senhor monta e também a coroa real. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do rei e ordene que ele vista as roupas no homem que o senhor deseja honrar. Depois ele deve levar o homem a toda a cidade e ele dirá: é isso que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Vá depressa, Amã, e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acabou de me dizer. Para Mordecai, senhor? Logo ele
Ele teria que prestar toda a honra que planejara para si mesmo ao seu maior inimigo. Amã teve que obedecer ao rei e fazer tudo o que tinha se sugerido, e isso foi muito humilhante para ele. Amã correu para casa envergonhado, e logo depois o rei mandou chamá-lo para o banquete com a rainha Esté. Era a última chance que a Esté tinha para revelar que pertencia ao povo judeu e pedir ajuda. Qual o seu pedido? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Se for do seu agrado, a única coisa que eu quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Quem é o homem que está pensando em fazer isso e onde está ele? Nosso inimigo e perseguidor é Amã, este homem perverso. A Bíblia nos diz que Amã ficou com muito medo e olhando para o rei e para a rainha sem saber o que fazer. Ele não sabia que Esté era do povo judeu. O rei ficou tão furioso que saiu para o jardim. Amã se jogou aos pés de Esté. O rei viu aquela cena e ficou mais zangado ainda e mandou cobrir o rosto de Amã. Isso significava que ele ia morrer. Na forca que ele mandou construir para Mordecai. Naquele mesmo dia, o rei deu a Esté a casa e os bens de Amã. Mordecai foi apresentado ao rei e Esté contou que ele era seu parente. O rei tirou o anel que tinha tomado de Amã e deu a Mordecai. Agora Mordecai era uma pessoa muito importante para o reino, e Esté o nomeou como administrador de todos os bens que antes pertenciam a Amã. Mesmo assim, Esté não estava tão feliz, porque ela sabia que apesar dela e Mordecai não correrem mais risco, o seu povo ainda corria o risco de morrer. Por isso ela se juntou com Mordecai e foi conversar com o rei. Se for do seu agrado, rei, peço pela anulação que Amã fez para matar o meu povo. Eu mandei enforcar Amã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus, e dei todos os seus bens a Esté. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com o anel real não pode ser anulada. Porém, escrevam o que quiserem aos judeus, assinem meu nome e selem as cartas. Mordecai, instruído por Deus, elaborou um plano para salvar a vida dos judeus. E no dia em que estava marcado para a sua morte, eles poderiam lutar contra quem viesse para matá-los. Eles poderiam se defender e, com a ajuda de Deus, não seriam mortos. Depois da grande vitória, os judeus descansaram e festejaram por todo o reino. Bom, gente, com essa aula de hoje, o que foi que a gente pode aprender? Que Deus, em todo o tempo, Ele estava cuidando do seu povo, né? Ele estava cuidando de Mordecai, porém, tudo é no tempo de Deus, né? E no tempo certo, Deus vai fazer com que tudo aconteça da melhor forma. Então, a gente vai ler aqui o versículo-chave de hoje, certo? Que está lá no capítulo 5 de 1 Pedro, o versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Exaltar significa honrar. Então, no momento certo, Deus, ele exaltou a Mordecai. Então, Deus honrou o que Mordecai tinha feito, né? Então, que vocês possam ter confiança de orar ao Senhor, esperar com paciência, porque às vezes a gente pede algo ao Senhor, mas não é aquele momento para receber aquilo. Então, Deus, ele tem o controle de tudo, ele sabe o tempo certo dele dar a resposta da nossa oração, tá bom? Bom, gente, na nossa atividade de hoje, a gente vai pegar uma folha de ofício, certo? Porque a tia já tinha essa cartolina aqui, tá bom? Vocês vão pegar uma folha inteira, vocês vão dobrar ao meio. Passa aqui, né? Aí você vai usar um lápis, o que tiver em casa, certo? Você vai fazer, coloca aqui
alguma coisa que tem essa bordinha circular, aí você vai colocar. E aqui você vai fazendo meio círculo, certo? Desenha meio círculo. Bem aqui, ó, dá um espaço de mais ou menos 2 dedos, que o dedo da tia maior, né? Aí faz de novo, meio círculo. Muito bem. Você vai fazer de um lado e do outro lado também, certo? Depois vai cortar ao meio. Depois de cortar, vocês vão colar as duas partes, certo? Para ficar mais rápido, a gente vai fazer com o grampeador. Mas vocês usam em caso que vocês tiver cola, certo? Cola bastão, cola quente. Pede ajuda da mamãe. Pronto. Agora, onde tem os círculos, vocês vão cortar, certo? Vocês vão escrever, seja forte e corajoso, certo? Agora é a hora da gente enfeitar a coroa. Aí vocês podem usar o que vocês tiverem, certo? Pode usar lápis de cor, marca-texto se tiver. Se não tiver, pode usar canetinha, certo? Tia, eu não tenho. Pode usar assim, um pouquinho do esmalte da mamãe. Só uns pinguinhos, ó. Pronto, pra ficar bem bonito, certo? E eu quero que vocês tirem uma foto com a coroa pra gente ver, tá bom? Quando terminar, vocês colam a partezinha de trás, ó, as duas pontas, cola, e aí vai ficar uma linda coroa. Seja forte e corajoso. Muito obrigada por essa aula, né? Mais uma vez. E um beijo da tia e até a próxima aula.